História do Islã no Brasil. O maior país da América do Sul é o Brasil, ocupando metade da região em área e população, e foi chamado de Brasil em relação à madeira de um tipo de árvore chamada pau-brasil, que se encontra em suas margens. Portugal ocupou o país no ano de 936 de Égira, 1530 d.C., e enviou imigrantes para lá para estabelecer sua primeira cidade nesta terra, chamada Santos. Então, os portugueses trouxeram escravos africanos em grande número, pois as estatísticas indicam que seu número era estimado em 6 milhões entre os anos de 956 de Égira a 1266 de Égira, 1549 d.C. a 1850 d.C. Depois que a Espanha ocupou Portugal, o Brasil se filiou a ela. Então, depois de se separar dela no ano de 1176 de Égira, 1763 d.C., o Brasil se juntou a Portugal e mudou sua capital da Bahia para o Rio de Janeiro, ou seja, o Rio de Janeiro, que foi fundado em 972 de Égira, 1565 d.C. Napoleão também ocupou Portugal no ano de 1222 de Égira, 1807 d.C. Então, o rei de Portugal mudou-se para o Brasil e depois voltou ao seu país em 1236 de Égira, 1821 d.C., mas deixou para trás o seu príncipe herdeiro. Então, declarou a independência do Brasil de Portugal no ano de 1237 de Égira, 1822 d.C., e se autodenominava Imperador Pedro I, para governar os brasileiros, cujo número não ultrapassava 4 milhões na época. Então, em 1305 de Égira, 1888 d.C., a escravidão foi abolida no país e um ano depois o Brasil foi declarado uma república. O famoso historiador brasileiro Joaquim Hebero confirma em uma palestra que proferiu em 1377 de Égira, 1958 d.C., e que foi publicada por jornais brasileiros, que os árabes muçulmanos visitaram o Brasil e o descobriram antes que os portugueses o descobrissem, em 905 de Égira, 1500 d.C., e que a chegada dos portugueses ao Brasil se deu com a ajuda de marinheiros muçulmanos, especialistas e exímios na navegação e construção naval. Os brasileiros são dominados por origens europeias em 60%, com uma porcentagem decrescente de ascendência africana e uma mistura de diferentes raças, enquanto o número de indígenas encolheu e eles vivem em piores condições. A maioria da população condena o catolicismo e há protestantes, judeus e outras religiões e o islamismo. História do Islã no Brasil. A presença islâmica acompanhou o Brasil desde o início de seu descobrimento e estabelecimento, mas as características do Islã foram se desvanecendo com o tempo, até que voltou com a sucessão de migrações islâmicas para esta terra. Como o resto dos países do continente, os portugueses levaram os africanos como escravos e muitos deles eram das tribos muçulmanas de Manding, Bull e Hausa, que eram prisioneiros do rei pagão do Daomé, que os capturou em suas guerras com países islâmicos na África Ocidental e depois vendeu-os para Portugal.
A data da chegada de escravos muçulmanos ao Brasil pela primeira vez foi em 944 de Égira, 1538 d.C., e 40 anos não se passaram até que 14 mil muçulmanos vulneráveis fossem transferidos para ele. E naquela época sua população não passava de 57 mil. Graças à presença de estudiosos muçulmanos entre os escravos africanos, eles conseguiram manter o Islã forte e organizado entre suas fileiras. Então, eles estabeleceram sociedades islâmicas para eles nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Luís, e conseguiram introduzir muitos outros escravos ao Islã, e eles também construíram escolas e mesquitas islâmicas. No ano de 1250 de Égira, 1835 d.C., a história registra a revolta dos muçulmanos em uma revolução massiva contra o regime cristão no Brasil, para se libertar e conquistar sua independência, mas sua revolução falhou. No entanto, sua determinação não diminuiu. Por isso, foi seguida por várias outras revoluções que alcançaram sucesso intermitentes e se intensificaram muitas vezes nos ocupantes, mas falharam. Por sua vez, a resposta do regime foi perseguir os muçulmanos e impedi-los de ativismo e lançar campanhas de matança e deslocamento. Assim, os muçulmanos foram dispersos entre aquele que esconde sua religião e teme por seu destino, e um imigrante que busca a si mesmo para uma terra onde ele adora ser senhor livremente. Muitos deles chegaram às costas da África em Daomé, Nigéria e arredores, todas comunidades muçulmanas de origem brasileira, com nomes portugueses até hoje. Então, o poder dos muçulmanos negros no Brasil enfraqueceu e seus números diminuíram até se esgotarem. O paganismo voltou e alguns rituais pagãos ainda são realizados hoje no Brasil. A revolução foi liderada e dirigida pelos sheiks, a maioria dos quais eram dos reinos islâmicos africanos de Borno e Socoto, e eles eram educadores, pregadores, imãs de mesquitas e professores do Sagrado Alcorão, liderados pelo desejo de estabelecer a justiça do Islã, em que não há diferença entre brancos e negros, exceto pela piedade e pelo estabelecimento do dever da jihad, de repelir o ataque violento do inimigo que impôs o cristianismo pela força e desencadeou uma máquina brutal e sua perseguição contra esses muçulmanos. A história destes muçulmanos terminou com a brutal eliminação pelos portugueses, até que os cadáveres dos muçulmanos permaneceram apodrecendo por muito tempo à beira da estrada e na escuridão dos sunzéus, que são as caves onde os portugueses guardavam os revolucionários que se levantavam contra a sua opressão. E disse que a palavra calabouço veio desta palavra portuguesa. As inscrições nos tetos das igrejas da Bahia e de El Salvador, que incluíam vários versículos do Alcorão Sagrado, ainda atestam que essas igrejas eram originalmente mesquitas. Infelizmente, hoje não há presença islâmica africana no Brasil que expresse essa história. Talvez isso se deva ao fato de o governo brasileiro ter incendiado os arquivos do tráfico de escravos em 1308 de Égira, 1891 d.C., o que destruiu uma das mais importantes referências por fornecer estatísticas e fatos relacionados aos muçulmanos africanos. Líder muçulmano Genga Zumbi dos Palmares e o primeiro país islâmico no Brasil. Depois de parecer aos europeus que o Islã havia diminuído para sempre no Brasil após a aniquilação dos mauriscos,
Eles trouxeram escravos africanos e os submeteram à brutal máquina de tortura e perseguição. Então, eles açoitaram, queimaram e mutilaram seus corpos. Além disso, a agressão sexual. Alguns escravos começaram a fugir nas florestas e selvas. E para eles fundaram comunidades conhecidas como Matas Negras. E mesmo assim foram perseguidos pela agressão dos homens brancos. Mas em Palmares, um desses assentamentos construídos por escravos, nasceu Ganga Zumbi e seu tio Zumba era o líder do povoado, tendo este travado várias guerras com o ocupante português, das quais Zumbi participou quando jovem. Terminou com a conclusão de Zumba de um tratado com os portugueses, prevendo a libertação de escravos fugitivos para Palmares, em troca da submissão às autoridades portuguesas. Mas Zumbi e seus camaradas rejeitaram este acordo e lideraram um golpe contra seu tio, que se acreditava ter morrido envenenado mais tarde, nas mãos de seus seguidores que rejeitaram este tratado. E se Deus quisesse, Zumbi seria mencionado como um heróico líder muçulmano, e seu reino se tornaria o maior obstáculo diante dos ocupantes, onde ele liderou, com a ajuda de estudiosos africanos, uma campanha de defesa educacional entre os muçulmanos, para que eles espalhassem os ensinamentos do Islã e ensinassem o Alcorão às pessoas, para que Deus abençoasse seus esforços e seu número aumentasse. O líder Zumbi, após estabelecer o sistema islâmico nessas sociedades muçulmanas, anunciou a criação do Estado Islâmico do Brasil em 1053 de Égira, 1643 d.C. Esta ascensão islâmica provocou Portugal, que lhe declarou guerra, mas as forças do comandante Zumbi conseguiram derrotar os portugueses e doutriná-los com derrotas após derrotas, o que contribuiu para a consolidação deste estado e a sua significativa expansão. E o comandante Zumbi estendeu o seu controle sobre mais de 20 cidades no estado brasileiro da Bahia. A influência deste Estado Islâmico brasileiro continuou por mais de 50 anos, graças à dedicação e sacrifícios de seu povo. Palmares, agora localizado no estado de Alagoas, no Brasil, era várias cidades fortificadas habitadas por aproximadamente 30 mil pessoas, segundo algumas estimativas, dos países africanos de Angola e Congo e outras regiões. Então, um número de ameríndios e alguns brancos pobres se juntaram a eles. O reino de Zumbi era semelhante aos reinos da África Islâmica, em termos de organização política e social, apesar de sua falta de equipamentos militares. O nome de sua capital era Macacos, que significa macacos em português, e acredita-se que foi um nome dado pelo ocupante português com o objetivo de ridicularizar. Por isso foi preservado por referências históricas, muitas vezes escritas por penas europeias. A capital, Macaus, foi fortificada com uma sólida parede de taipa, obrigando as forças de ocupação portuguesa a usar canhões para atacá-la, mas não conseguiram isso até depois de uma longa resistência à capital. O imperador de Portugal tinha decidido intervir ele próprio para acabar com este projeto islâmico no país, pelo que reuniu as suas forças e equipamentos para sitiar os muçulmanos, pelo que grande número deles foi martirizado. E o comandante Zumbi ficou gravemente ferido em uma das suas últimas batalhas de pé, após as quais Palmares caiu. No ano de 1106 de Égira, 1695 d.C., o Zumbi foi preso após a traição de um de seus seguidores, sucumbindo à ameaça do ocupante que matou Ginga Zumbi após capturá-lo.
decepando sua cabeça e órgãos, e seu cadáver foi mutilado e exibido nas principais cidades para assustar as pessoas das consequências de pensar sobre revolução. Com a queda de um Estado, Zumbi e sua matança, a máquina de extermínio foi lançada na população de Palmares por mais de 2 décadas, incluindo as mais hediondas campanhas de fome e saques registradas naquele período. Embora todos os documentos relacionados ao movimento revolucionário liderado por Zumbi no Brasil tenham sido destruídos e perdidos, o personagem de Zumbi permaneceu preservado como uma grande figura histórica da história brasileira, já que filmes foram feitos sobre ele no cinema brasileiro, e ele tem uma estátua de bronze para perpetuar sua longa luta. A história de sua luta foi a mais destacada e famosa entre as histórias de luta dos muçulmanos nesta terra, mas não foi a única, pois ocorreram muitas revoluções e heroísmos que ficaram no esquecimento. No dia 13 de maio, o Brasil comemora o Dia da Consciência Afro-Brasileira, mas os afrodescendentes brasileiros não são comemorados, exceto no dia 20 de novembro, para comemorar Zumbi e sua heróica resistência à ocupação e à escravidão. A imigração andaluza deixou algumas famílias e alguns nomes árabes, e o estado da Bahia abraça monumentos islâmicos de origem africana. Migrações sucessivas e o retorno do Islã. As migrações de muçulmanos levantinos fugindo da ocupação europeia, especialmente os franceses e depois os sionistas, continuaram para a Palestina, pois muitos levantinos chegaram a este país e comunidades árabes ativas se formaram em São Paulo e em outros lugares, incluindo algumas das grandes personalidades da literatura árabe. Assim, o Islã voltou ao primeiro plano da realidade brasileira. Não há estatísticas disponíveis sobre o número de muçulmanos no Brasil, mas alguns relatórios indicam que há 1,5 milhão de muçulmanos neste país. A distribuição sectária dos muçulmanos no Brasil é consistente com a do mundo islâmico como um todo, onde 90% dos muçulmanos do Brasil seguem a seita sunita. Em algumas cidades e vilas brasileiras, os novos convertidos ao Islã constituem hoje um grande percentual que em algumas áreas chega a 40% ou 50% dos números de muçulmanos nesta ou naquela cidade. A história registra a primeira organização islâmica nas mãos dos árabes muçulmanos, com a criação da Associação Beneficente Islâmica na cidade de São Paulo no ano de 1347 de Hégira, 1929 d.C., e foi a única associação islâmica no Brasil, até outras associações serem fundadas. E as mesquitas dos muçulmanos africanos desapareceram após reprimir suas revoluções. Então os muçulmanos árabes construíram uma mesquita na cidade de São Paulo no ano de 1371 de Hégira, 1952 d.C., e várias outras mesquitas em diferentes regiões. Hoje, os muçulmanos são donos de mais de 100 instituições, centros e associações islâmicas no Brasil, muitas das quais concentradas em São Paulo, onde são gerenciadas as atividades de advocacia e certificados de abate halal. São distribuídos para empresas que atuam nesta área, que exportam frangos e carne para os países do mundo islâmico e países europeus. Há também escolas e cemitérios para muçulmanos. Há um departamento de estudos árabes na Universidade de São Paulo, que foi criado em 1381 de Hégira, 1962 d.C.